Você tem alguma conta em atraso? Pelo menos um pagamento pendente? Se a sua resposta for sim, você faz parte dos 25% de brasileiros que estão na mesma situação. Agora pense, você sabe qual é o valor total dessa dívida? Pois é, muita gente nem faz ideia. É o que mostra uma pesquisa nacional feita pelo Serasa, que ainda traz outro dado bem interessante. O Nordeste é a segunda região do Brasil com mais inadimplentes. Lojas que dividem em até 10 vezes, outras com pagamento só em 2014. Assim fica fácil comprar. O difícil mesmo é pagar as contas no final do mês. Uma pesquisa feita pelo Serasa mostra que 25% dos consumidores estão com pelo menos uma despesa em atraso no mês. O que preocupa é que pelo menos 38% desses entrevistados disseram não ter ideia do valor total das contas atrasadas. Nós fomos às ruas do comércio para saber a situação dos consumidores alagoanos. E olha que não é muito diferente do que mostra a pesquisa, não. A situação financeira do país também não está ajudando. Aí leva com que você atrase alguns dias as contas. A Sandra, por exemplo, está com a conta do cartão de crédito atrasada. Você tem ideia de quanto está devendo no cartão? Não, tenho não. Porque corre juro, né? Eu não sei. Para esse economista, isso acontece porque as pessoas se preocupam mais com o valor das prestações do que com o total da dívida. Ele diz ainda que a falta de educação financeira favorece esse comportamento. A compra das pessoas está muito em função da prestação. Se a prestação cabe, como eles dizem, no bolso, cabe no orçamento, então compra, independente de saber quanto ele está pagando de juros. O levantamento mostra também que a maior parte das pessoas com dívidas em atraso está na região sudeste. O Nordeste aparece em segundo lugar. É a região mais pobre inclusive do que o Norte, e esse Nordeste, nos últimos anos, vem sendo estimulado a consumir, né, a comprar bens que não comprava antes, e pelo prazo mais longo. E esse pessoal é o pessoal que também tem mais baixa educação, ou seja, mais baixa percepção do que é ser um devedor e, sobretudo, o que é gastar muito dinheiro com juros. Pois é, e para não chegar a esse ponto de ter o nome sujo na praça, é preciso organização e planejamento. A dica é sempre a mesma, né? A gente muda o economista, mas a dica é sempre essa, organização e planejamento. Para dar outras dicas também sobre educação financeira, a gente vai conversar agora com o repórter Marco Aurélio Melo. Muito bom dia, Aurélio. Olha só, é possível mesmo aprender desde cedo aí a como lidar com esse dinheiro? É possível sim, Juliana, e a solução passa por inserir, digamos assim, incluir no currículo escolar uma disciplina sobre educação financeira. Se tenta fazer isso no país, já há algumas iniciativas, porque criaria desde pequeno essa consciência, essa educação necessária para lidar com as questões financeiras. Sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com Reinaldo Domingos, ele que é educador financeiro e também terapeuta financeiro. Muito bom dia, Reinaldo, obrigado por sua participação. A gente falou ali em planejamento, em organização, não tem como, né, lidar com finanças se não tiver isso em mente e colocar no caderninho tudo que ganha, que gasta. É o primeiro passo. Um bom dia a todos, é um prazer falar com a Juliana, com a Thaís, e vocês que estão em casa. Exatamente isso, a educação financeira vem de comportamento, vem de hábitos e principalmente costumes, né? Nós temos o costume do quê? Quando criança, gastar. Nós não aprendemos a poupar. Quando a gente não aprende a poupar, naturalmente nós vamos consumir. Quando a gente consome mais do que a gente ganha, nós estamos ficando inadimplente. O Nordeste realmente passa por uma situação bastante crítica, porque é preciso sim inserir a educação financeira já nas escolas, principalmente, e também nas empresas, que os colaboradores passam também a administrar melhor os seus recursos. Tudo passa pelo processo comportamental. Nós não estamos falando de planilha, de cálculo, de matemática. Por isso é preciso ter metodologia, é preciso que as professoras nas escolas sejam capacitadas para que entre dentro das escolas a disciplina educação financeira. A gente tem uma pergunta do estúdio, Juliana. Bom dia, Reinaldo. A gente conversa aqui às vezes no Pajuçara Amanhã sobre educação no trânsito, sobre alimentação, e a gente sempre fala que é muito importante o exemplo dos pais nessas situações. Na questão da educação financeira, isso também é assim? Os pais precisam dar exemplo? Como é que os pais podem inserir os filhos aí nessa vida econômica, nessa vida financeira, para que eles já criem essa consciência?
Bom dia, Juliana. É assim, começa tudo do exemplo. Como é que eu, pai, que não aprendi nada sobre dinheiro, ou seja, eu não consigo me educar financeiramente, meus avós não conseguiram me passar essa cultura, como é que um pai tem esse desafio, né, de ensinar uma criança? Filho, poupe, ele nunca poupou. É mais ou menos a pessoa que fala do cigarro. Filho, olha, nunca fume, tá? Eu estou fumando. Então é mais ou menos o exemplo que vem dos pais. Então o pai precisa hoje muito de reeducar-se financeiramente. É preciso que ele faça a lição de casa. Eu sempre falo em 4 passos: diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. É preciso que esse pai faça uma reunião familiar, comece a bater um papo com a família, mas sobre sonhos, sobre projeto de vida, e aí sim, as despesas passam a ser sempre em segundo plano. É necessário primeiro colocar os sonhos, os desejos da criança, da mulher, do marido, o sonho coletivo e saber quanto custa, quanto vai guardar, em quanto tempo. Com isso, nós vamos inibir o consumo não consciente, porque é esse que está levando as pessoas a gastar mais. É lógico, as facilidades de crédito está levando as pessoas a gastar mais do que têm, porque elas não têm propostas de vida. O plano é começar a ter os seus sonhos bem definidos a curto prazo, médio prazo, longo prazo, 1 ano até 10 anos, longo prazo. Nós estamos falando até de uma aposentadoria sustentável. Então, passa por um processo completo de reestruturar-se familiarmente, ou seja, começar a bater papo, e é nesse sentido, Juliana, que nós temos uma grande chance de entrar com a educação financeira aqui no Nordeste. E já estamos fazendo isso nas escolas aqui nordestinas. Agora, Reinaldo e Juliana, só para complementar, a gente divulgou, inclusive na semana passada, resultado da pesquisa FEComércio aqui em Alagoas, que aponta 7,2% dos entrevistados dizem que não tem condições nenhuma de pagar suas dívidas, o que é um percentual muito elevado. Como trabalhar, então, essa geração adulta, porque é a geração mais nova, né, você pode trabalhá-la, pode moldá-la, ter uma educação, uma consciência financeira adequada. Mas e a população adulta, aquela que só pensa em comprar mesmo, em gastar? O primeiro grande passo é a conscientização, né, Marcorelli? Eu falei com a Juliana que é necessário que a gente comece a lição de casa, fazer uma grande faxina, de financeira mesmo. Aquela faxina que às vezes a gente troca os móveis, né, na casa, é preciso trocar também o lugar que esse dinheiro está se encaminhando. Então passa por um processo de conscientização, e para quem está devendo, já não tem mais dinheiro, não tem como pagar essa prestação, é negócio sim parar e falar, bom, devo, não nego, pago como e quando puder. Não dá para você fazer mais uma dívida para pagar aquela anterior. É necessário que você tome e restaure a consciência e, acima de tudo, a capacidade de pagamento. Se não conseguir, Marco Aurélio, não adianta você ficar continuando a querer fazer a ciranda, né, do débito, do crédito. Então é necessário que você faça a conscientização. E mais do que nunca, fale, como eu falo no livro das dívidas, é preciso que comece tudo de novo. E começar de novo significa fazer lá aquela reunião e fazer os 4 passos: diagnosticar, sonhar, estabelecer o orçamento que caiba no orçamento. Ou seja, primeiro sair das dívidas e sonhos, depois vem as despesas. Isso fazendo dentro de uma casa, com certeza vai ser restabelecido a ordem dos fatores. Mas às vezes é preciso dizer, devo, não nego, pago quando e como puder. Ok, então muito obrigado, Reinaldo, por seus esclarecimentos. E lembrando, né, que a gente está numa fase de 13º salário, então tem que ter, mais uma vez, a gente volta a dizer, tem que ter a consciência, né, de como utilizar bem esses recursos, quitar dívidas, sim, quitar dívidas, um pouco para consumo, tem que ter, né, mas lembrando também que no começo de cada ano há aquelas despesas que sempre chegam, junto com o ano novo elas chegam, então é bom estar preparado, é bom ter essa consciência, essa conscientização. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã. Thaís, Juliana. Obrigada, Aurélio. Até porque, Aurélio, a gente está falando aí de 25% da população, são quase 50 milhões de pessoas, né? Muita gente devendo, mas a gente tem bons exemplos também, viu, Aurélio? A Gilda Firino mandou aqui uma interação pra gente aqui no nosso Facebook, e ela diz o seguinte, que tem uma adolescente que já é universitária e que nas segundas-feiras ela deposita a mesada da semana, a semanada aí pra filha da Gilda. E ela diz que se a filha usar mal, ela fica sem essa semanada. O engraçado é que a filha consegue guardar esse dinheiro e, às vezes, a própria Gilda pega dinheiro emprestado com a filha. Aí, um bom exemplo, né? Um bom exemplo, mas o Reinaldo está contestando aqui rapidamente, Reinaldo. Por que essa metodologia está errada aí? Eu não aguento isso. Não pode, viu, Juliano? Não podemos fazer punições
para as nossas crianças, uma mesada, você tem que tirar nota alta, nunca relacionar o mérito ao dinheiro, é necessário que tenha consciência, nós não podemos fazer esse julgamento. Agora é lógico, o comportamento é bacana, enaltecer é bacana, agora nunca relacionar dinheiro com obrigações, é só essa a observação. Ok, então, muito obrigado mais uma vez. Voltamos aos estudos. Obrigada, Reinaldo, obrigada, Aurélio. Mas só lembrando, Juliana, que a Gilda, ela corta a mesada da filha se a filha não usar bem o dinheiro, né? Ou seja, tem que ter uma educação financeira aí para poder continuar ganhando aí essa semanada. Mas aí já fica a dica para os pais que fazem isso, né? É isso mesmo, Juliana.